E aí, meu amigo, minha amiga que se divertiu com esta prova da segunda fase da Federal, se divertiu? É, mais ou menos, né? Não que fosse uma prova difícil, pelo contrário, estava uma prova bem equilibrada e razoável, tinha aspectos de dificuldade, mas foi uma prova trabalhosa, não? Sim, bastante coisa para pensar, para escrever, numa mesma questão, várias demandas, várias perguntas. Vamos analisar algumas dessas perguntas então. A primeira pergunta sobre o final da Idade Média, sobre o papel de Joana d'Arc na Guerra dos 100 Anos e na construção do Estado Nacional Francês. Esse era o tema da número 1. Ela pedia para que o candidato comentasse não apenas o texto de Gilles Michelet, historiador francês, como também as consequências da Guerra dos 100 Anos para a França e para o sistema feudal. Então, uma questão bastante abrangente, mas sobre um assunto tranquilo, sobre um assunto bastante trabalhado, bastante comum em sala de aula. A Guerra dos 100 Anos, o grande conflito entre França e Inglaterra no final da Idade Média e que contribuiu para a formação do Estado Nacional de ambos os países, tanto a França quanto a Inglaterra, pois durante o conflito a nobreza feudal se uniu em torno do poder real para combater o inimigo, principalmente no caso da França, o inimigo invasor, o inimigo inglês que havia invadido parte do território francês. E justamente para combater esta invasão aparece Joana d'Arc, heroína e santa do povo francês, que vai dar um símbolo e um exemplo para que esta nação francesa lutasse contra o inimigo inglês. Ela está na semente da construção do sentimento de nacionalidade, do nacionalismo francês, ok? Então era sobre isso que você tinha que comentar, dando uma ênfase no final da questão sobre as consequências da Guerra dos 100 Anos para o sistema feudal. Bom, na medida em que se formou o Estado Nacional, que o poder do rei se centralizou e que a nobreza perdeu poder, bem como todas as consequências materiais da guerra, a destruição do campo, da cidade, das lavouras, o plantio, das rotas comerciais, tudo isso abalou e muito o mundo feudal que já estava em decadência e contribuiu para fortalecer o poder nas mãos do rei. Essa então a consequência mais importante da Guerra dos 100 Anos para o sistema feudal. Bora para o número 3? Eu coloquei lá no meu comentário que essa questão número 1, só para finalizar, foi uma questão tranquila e envolveu conhecimentos bastante básicos desta passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Agora sim, indo para a questão número 3, temos lá a história do Paraná. Mas a história do Paraná é apenas fachada para essa questão de história do Brasil. O tema que ela trata é tão comum para a história do Paraná quanto e até mais para a história do Brasil, ou seja, a formação de quilombos ao longo do período da colônia, do Império, enquanto vigorou o sistema escravocrata no Brasil. Tão intensa quanto a escravidão foi a resistência contra a escravidão, representada, por exemplo, pelas fugas, pelas revoltas e principalmente pela formação de quilombos pelos escravos fugidos do cativeiro. Comunidades quilombolas, remanescentes do período da escravidão, encontram-se espalhadas pelo Brasil afora, inclusive no nosso estado, no Paraná. Era disso que tratava a questão e a pergunta básica é por que é importante para a história do Paraná o reconhecimento dessas comunidades e o estudo das mesmas. Olha, é importante para se resgatar a identidade da construção da sociedade paranaense ao longo do tempo e até compreender um pouquinho melhor o papel da escravidão e do escravo no nosso passado e a sua herança no nosso presente. Então essas questões que envolvem o tema da história africana no Brasil e principalmente da resistência negra contra a escravidão e aqui dialogando com a história do Paraná. A questão é razoavelmente fácil, mas tinha como elemento complicador esta menção à história do Paraná. Mas nesse caso não fazia muita diferença para a essência da resposta, o domínio de detalhes da história do Paraná, não é mesmo? Então beleza, deu para tirar de letra. A questão número 4 trata de um tema clássico, de um tema básico, de um tema fundamental, de um tema tantas vezes trabalhado em sala de aula, aprofundado, discutido, exemplificado, que é o Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas e sobretudo a relação deste Estado Novo com os meios de comunicação de massa, naquela época em especial o rádio e os jornais. A questão perguntava acerca de como se dava o controle sobre os meios de comunicação pelo Estado Novo e que tipo de conteúdo de informação eram censurados durante este governo. Pergunta bem tranquila, né? A censura, efetivamente, o controle sobre os meios de comunicação se dava sobretudo através de um órgão criado exclusivamente para este fim, o famoso Departamento de Imprensa e Propaganda, o popular DIP. Com o DIP, o governo cumpria a dupla finalidade da comunicação de massa
dentro de uma ditadura, ou seja, censurar os descontentes, os críticos, os inimigos, os opositores e fazer uma propaganda do regime, uma propaganda que leve a população a ficar convencida de que não apenas o regime é bom, mas sobretudo necessário para manter a ordem e o progresso do país, ok? Foi esse o papel do DIP, criar mecanismos de censura e propaganda para controlar os meios de comunicação, tanto no sentido de silenciar o que o governo achava indesejável, inapropriado, e neste rol você inclui não apenas as críticas dos inimigos, opositores políticos do governo, mas até notícias sobre crime, até comportamentos que exaltassem a malandragem, que exaltassem a vadiagem, tudo isso era censurado, porque no Brasil do trabalho, do trabalhismo do Estado Novo de Vargas, não havia problema, não havia crime e todos eram trabalhadores, a cultura do malandro estava em baixa nesta época. Então, através do controle da mídia, da informação, da arte, da cultura, o DIP promovia este duplo papel, a censura e a propaganda. E que tipo de informação, que tipo de conteúdo era censurado? Bom, é o que eu acabei de comentar com você aí, nesse universo da imprensa com relação à criminalidade, com relação a assassinatos, a violência, com relação a comportamentos inadequados e, é claro, com relação às ideologias subversivas que naquele período estavam em voga, tanto de esquerda, o comunismo, quanto de direita, o nazifascismo. No Brasil do Estado Novo, nenhum nem outro, o governo de Getúlio era nacionalista, era brasileiro, longe do comunismo, longe supostamente do fascismo. Bom, questão tranquila, temas fundamentais, a relação Estado, imprensa e autoritarismo, a ditadura do Estado Novo, creio que não teve problema, dificuldade para quem estudou. Questão número 5, muito interessante, parte de um texto da obra de Machado de Assis, que assim como boa parte da imprensa do Segundo Reinado, aponta para a semelhança entre os dois principais partidos da época, liberal e conservador. Questão sobre tema clássico, Segundo Reinado, parlamentarismo às avessas, partidos liberal e conservador. Quem não estudou isso não se preparou direito, não é mesmo? Pois bem, a questão não apresentava dificuldades e cobrava basicamente como funcionava o sistema político do Segundo Reinado, como era a atuação dos partidos liberal e conservador e como foi a atuação do imperador Dom Pedro II. Uma coisa está ligada à outra. O sistema político do Segundo Reinado é o parlamentarismo, no caso do Brasil, às avessas, pois ao contrário do modelo inglês, o imperador escolhia o primeiro-ministro aqui no Brasil. E aí já estamos respondendo o papel político do imperador. Era ele que escolhia o primeiro-ministro e com o seu poder moderador mediava os conflitos entre esses partidos que representavam a elite agrária e que só eram diferentes no nome, pois na base social e nos interesses políticos, esses dois grupos defendiam basicamente as mesmas propostas. Liberais e conservadores vão passar décadas se revezando no governo brasileiro, trocando o cargo de primeiro-ministro, trocando a hegemonia no parlamento, tudo isso sob a batuta, as cordinhas puxadas pelo imperador, sem que houvesse uma mudança significativa para os rumos da política nacional. Era uma disputa que ficava simplesmente no nível da questão política, a disputa pelo poder, sem envolver matizes ideológicas mais profundas ou sequer mais claras. É o que afirma o texto do Machado de Assis. Você que leu a questão com atenção verificou isso, né? Não havia ideologia nessa disputa partidária entre liberais e conservadores. Então, questão tranquila, clássica, moleza para quem se preparou direitinho, não é mesmo? Vamos para a número 7 então? A número 7 pede para você apontar e explicar 3 consequências do Plano Real, que está completando em seus 20 anos de lançamento. Olha só que questão bacana, na minha opinião a questão mais complexa, mais difícil da prova, porque exige 3 consequências do Plano Real, adotado aí pelo ministro Fernando Henrique Cardoso no governo Itamar Franco, ministro esse que depois tornar-se-ia presidente da República, dado o sucesso do próprio Plano Real. Opa! Então já de cara temos aqui uma consequência, a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, alimentado pelo sucesso do Plano Real. Mas você não deveria colocar essa não, sabe por quê? Porque o enunciado é muito claro. Aponte e explique 3 consequências econômicas. Econômicas. A reeleição de FHC é uma consequência política. No plano econômico, o que o Plano Real trouxe de mudanças? Bom,
para responder essa questão, analisando as próprias causas, razões e diretrizes do Plano Real, você encontrava a resposta ou as 3 consequências para compor a sua resposta. Por exemplo, qual o primeiro e maior objetivo do Plano Real? Combater a inflação. Conseguiu? Conseguiu. Então daí, primeira consequência direta, o controle da inflação. Depois de décadas de descontrole inflacionário, escalada astronômica de preços e planos frustrados de combate à inflação, eis que ela finalmente é domada pelo Plano Real. Primeira consequência econômica importante e aquela que não poderia faltar na sua resposta. Para alcançar esta política de controle inflacionário, o Plano Real lançou mão de medidas como, por exemplo, a alta dos juros. Aumentando os juros básicos, a taxa básica de juros da economia, dificulta-se o acesso ao crédito, ao financiamento, o dinheiro fica mais caro. E diminuindo o acesso ao crédito e ao financiamento, também diminui a demanda, a procura. E quando reduz a procura, o que acontece? Reduz também o preço. Ah, mas aí estamos batendo na mesma tecla, né? A consequência aqui ainda é o controle dos preços, a redução da inflação, é isso? Não, podemos aqui tirar uma outra conclusão, uma outra consequência. Com a redução do crédito, a oferta de financiamento, com o aumento da taxa de juros, a atividade econômica entra em recessão, sofre dificuldades. Então nós vamos ter periodicamente no Plano Real momentos de recessão, momentos de redução da atividade econômica devido ao alto preço do dinheiro, ao alto valor do juro cobrado no financiamento, no crediário. Isto reduz a procura pela mercadoria, a procura por investimentos, a aplicação de dinheiro em obras, tudo isso. E falando em aplicação de dinheiro em obras, olhe só uma consequência importante. Uma das principais metas do Plano Real para obter o controle da inflação era reduzir os gastos do governo. Como é que o governo reduz seus gastos? Aumentando impostos, reduzindo investimentos, cortando custos, cortando obras, né? E vendendo as estatais, que foi a receita adotada aqui no Brasil. Vendendo as estatais para fazer caixa e reduzir os prejuízos, os custos que as empresas estatais causavam supostamente ao governo, vendendo as estatais, reduzindo o investimento em obras, em áreas como saúde, educação, segurança, moradia, e aumentando os impostos, o governo economizou dinheiro. Poxa, brasileiro, tão fácil tirar consequências dessas políticas, não? O que causa o aumento de impostos? Causa um novo fator de crise econômica. Se o imposto fica mais alto, o comércio também sente dificuldades, a produção, a indústria, os investidores sentem dificuldades diante do aumento do imposto, Sem falar que a redução de investimento do governo em obras públicas e outros setores também atrapalha tanto a empregabilidade, as pessoas que estão empregadas naquelas obras podem perder o emprego ou aquela vaga não vai ser aberta e principalmente a obra não é feita, a estrutura fica precária, a população fica sem a moradia, a região fica sem a usina hidrelétrica, a estrada fica sem o conserto, sem o reparo. Ora, essas são consequências que o Plano Real trouxe ali naquele momento cobrado. O governo Itamar Franco e o primeiro governo FHC. Então, aquela velha história de um remédio amargo para uma doença crônica. O remédio era amargo de início, mas teve efeitos no médio e no longo prazo. 20 anos depois, desfrutamos de taxas de inflação ainda menores que aquelas que foram obtidas logo após a implantação do Plano Real em julho de 94. 94, isso mesmo. Muito bem. Para fechar aqui, eu creio que comentei 3 consequências, né? Então, como eu disse, esta a questão mais complicadinha da prova, né? Exigia do aluno uma reflexão, conhecimento bem aprofundado sobre temas da nossa política econômica recente. Bom, para fechar, vamos à questão número 10. Eu vou comentar a primeira metade dela, no que se refere à história do Brasil, e vou deixar para o meu amigo Oswaldo a parte da história romana, da República Romana, que complementa essa questão número 10. O tema da questão é a reforma agrária, tendo por base a carta do MST, a carta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, aos candidatos e candidatas à presidência da República na última campanha eleitoral. Nesta carta, mais uma vez, o MST reitera sua posição em defesa da reforma agrária, do assentamento do trabalhador rural no campo e da distribuição da propriedade e da riqueza natural. Muito bem, com essa proposta, o governo
com essa proposta para o futuro governante, o MST reitera a sua posição com relação à reforma agrária, que é um tema histórico, é um tema que vem de diferentes formas, em diferentes lugares, em diferentes momentos ao longo de toda a história. Um dos momentos mais clássicos em que este tema aparece é justamente na Roma Antiga, na crise da República Romana, quando os irmãos Caio e Tibério Graco propõem a reforma agrária. Eu vou deixar meu amigo Oswaldo, como eu já disse, aprofundar esse comentário com vocês e vou meter aqui a questão do Brasil atual. A questão pedia, na sua primeira metade, explicar por que há grupos que reivindicam uma reforma agrária no Brasil atual. Por quê, gente? Por que se reivindica a reforma agrária no Brasil atual? Se fosse colocar de uma maneira simples e objetiva, a resposta seria simplesmente porque tem latifúndio. Tendo latifúndio, tendo concentração de terra nas mãos de poucos, significa que muitos ficam sem terra e sem oportunidade de trabalho no campo, pois com a mecanização da lavoura, a evolução do agronegócio, a procura pela mão de obra no campo é cada vez menor. E esse trabalhador rural que não tem a terra e não tem o trabalho, também não tem espaço no campo. Ele vai vir para a cidade, onde vai se tornar uma população marginalizada, uma população que vai participar do inchaço urbano e dos problemas sociais decorrentes desse crescimento desordenado das cidades. A gente conhece de perto esse fenômeno, não? Então, por que o MST defende a reforma agrária no Brasil atual? A resposta está na própria carta do MST ao futuro presidente do Brasil. A ideia de que haja justiça social, distribuição da terra e da riqueza no campo. Essa reivindicação não é nova, não partiu agora do MST, ela já é histórica no Brasil, além da Roma Antiga, como o Oswaldo vai comentar com vocês, mas no Brasil, desde os anos 50, movimentos como as Ligas Camponesas de Francisco Julião já reivindicam a reforma agrária como necessidade para a evolução social e econômica do Brasil. Bom, essa demanda, que foi sendo retardada ao longo dos anos, a demanda pela reforma agrária, finalmente vai ser atendida no plano legislativo pela Constituição de 1988. A Constituição atual entende a terra como um bem social e entende o direito de todos ao trabalho e à dignidade. E, portanto, ela estabelece sim a reforma agrária como lei. O problema é que entre esta lei ser colocada no papel e posta em prática, vai um longo caminho. Este caminho vem sendo percorrido. Não podemos negar que temos casos de assentamentos de trabalhadores rurais, inclusive algumas cooperativas com apoio do próprio MST, ou seja, pelo caminho da legalidade. Mas também temos o caminho da ilegalidade, que é o caminho da invasão da terra, que é o caminho da tomada de uma propriedade considerada improdutiva ou que pertence a uma multinacional ou a um grupo que não dá lucro para o Brasil, qualquer coisa assim. Então vai lá o MST, derruba a cerca, invade, toma conta e tenta forçar a reforma agrária naquela propriedade. A questão vai para a justiça, desemboca em violência, segurança de um lado, MST do outro, polícia pelo meio, e daí os episódios que a gente conhece tão bem no Brasil até hoje. Então este é um painel básico da questão da reforma agrária no Brasil de hoje, o qual você poderia traçar para responder a primeira parte dessa questão. A segunda parte, como eu disse, é da Roma Antiga, essa eu deixo para o Oswaldo, e encerro aqui com o meu comentário geral. Eu vou ler para vocês, ficou bonitinho, em vez de improvisar agora, eu vou ler para vocês o que eu escrevi sobre essa prova. Olha só. Envolvendo temas contemporâneos, assuntos de grande relevância e propiciando relações e reflexões entre presente e passado, Brasil e mundo, a prova discursiva de História de 2015 foi uma das melhores e mais equilibradas dos últimos anos. Sem surpresas negativas, sem conteúdos esdrúxulos, contemplou o candidato bem preparado e capaz de articular o conhecimento histórico com questões atuais. Mesmo a questão sobre o movimento muralista mexicano, a qual eu não comentei, faz parte da área do meu amigo Oswaldo, mesmo essa questão sobre o movimento muralista mexicano, apesar de tratar de um tema específico, difícil, pouco conhecido, não fugiu à tradição da UFPR, essa questão não fugiu à tradição da Federal, de colocar conteúdos de história cultural, de história da arte, e isso atesta a coerência dessa instituição. Todo ano cai questão de história cultural, de história da arte, principalmente na prova da segunda fase da Federal. Então não dá para dizer que isso é surpresa. O tema era difícil,
O tema foi tirado lá do fundo do baú, concordo, mas não dá para dizer que foi incoerente, porque a prova da Federal sempre traz esse tipo de questão, esse tipo de cobrança. E isso, na minha opinião, eleva o nível da prova, bem como da preparação exigida no futuro calouro dessa instituição. E por consequência, eleva o nível também do nosso trabalho, o qual está aqui para que você desfrute, para que você aproveite e chegue lá junto conosco. Falou? Tá bom, chega, esse ano acabou. Tchau.